nas ruas escuras, nas praças vazias, teu poder é luz que... Louvor a Deus vai muito além de apenas um cântico ou uma fala. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem-vindo a mais um episódio do ImpactaCast. Fique com a gente, já se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse conteúdo. Levar o teu amor que faz renascer, Jesus, em ti tudo pode acontecer. Bom dia, Moisés, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Com certeza o louvor, ele é muito mais do que uma simples adoração, ele é um estilo de vida. E é isso que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje. Com certeza, não sei se você sabe a respeito disso, né? Mas conforme nós já falamos, essa didática aí que nós vamos falar hoje, com base nos versículos bíblicos, na palavra de Deus, como a gente sempre está falando. Se está na Bíblia, a gente fala. Se não está, né, a gente não fala. Então aqui um momento de aprender, de compartilhar com você esse momento, né? Momento onde o Senhor nos proporciona, de adentrar a sua casa, tanto aqui pelo YouTube, quanto pela rwpalma.com. Dia 14, então, aí, de setembro de 2025, mais uma oportunidade, mais um momento que o Senhor nos dá. E hoje, Moisés, também, eu estava vendo, hoje é Dia Internacional de Missões, né? Exatamente, a gente comentou lá na Escola Bíblica Dominical, hoje é um dia especial para o movimento missionário, então certamente uma data que vale a pena a gente lembrar. Com certeza, muito ligado também a gente, né? Para você que está pelo YouTube, talvez não sabe, a gente é um projeto de evangelização, não só aqui na rádio, mas também nas ruas, né? Nas comunidades. Então hoje é um dia muito importante, muito proveitoso aí para nós falar de adoração a Deus e também não deixar de lembrar desse dia de missões. Lembrando que as igrejas, né, os trabalhos têm sido fundados por missionários que adentraram lugares antes de nós. Então nós precisamos honrar essas pessoas. Em especial nós da Assembleia de Deus também temos os missionários suecos, né, que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Então a gente não pode deixar de lembrar esses desbravadores, vamos colocar assim, né? Que vieram antes, que foram na frente, guiados pelo Espírito Santo, pela mão de Deus, e hoje, né, fundaram trabalhos aí, não só a Assembleia de Deus, mas tantas igrejas que temos aí a oportunidade de ouvir falar de Jesus, de ouvir falar da palavra de Deus, né? Então, Dia Nacional de Missão, muito importante essa data. Mas os nossos versículos aí já começam lá em Salmos, né, Moisés? Exatamente, então falamos sobre louvor aqui no dia de hoje. Louvor, esse tema tão importante que a gente eventualmente está sempre fazendo, nós cristãos, sempre preocupando em engrandecer o nome de Deus. Mas vai muito mais do que isso, vai muito mais do que um simples hino que a gente canta na igreja. O louvor é um estilo de vida. A partir do momento que eu vivo uma vida de santidade, eu estou engrandecendo o nome de Deus. E aqui nos Salmos, é o grande inário assim, do texto bíblico da tradição judaica, ele vai trabalhar muito o tema do louvor a Deus. Então, começa com essa palavra aleluia, lá no Salmo 150, do verso 1 até o 6. E aleluia no hebraico ali significa, existe uma contração ali no final dessa palavra que faz menção ao nome de Deus no hebraico. Então seria adore ao Senhor. Então uma menção de engrandecer o seu nome. E aqui vai dizer, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida louve o Senhor. Um estilo poético, sempre muito bonito dentro da tradição judaica. E aqui fala exatamente sobre isso, para adorar a Deus no seu santuário, que basicamente é a compreensão que eles tinham na época onde morava a divindade, só que a gente sabe que o nosso Deus ele não está restrito a um santuário especificamente, embora a adoração aqui, como o texto vai dizer, é dentro desse santuário, mas também fora dele. O texto vai dizer, louve no seu magnífico firmamento, fazendo uma menção aqui aos céus. Então a adoração a Deus ela é tanto dentro quanto fora da igreja, se a gente for aplicar nos dias de hoje. A gente às vezes fica muito preocupado em adorar a Deus dentro do culto ali, que é muito importante, obviamente. O culto ele é para Deus, não é para a gente. O culto é uma forma de adoração
adoração ao nosso Deus, só que a adoração ela acontece tanto dentro do templo como fora dele. Muito mais a nossa semana vai dizer sobre a nossa vida com Deus do que o domingo, porque o domingo ele é um momento específico da semana. A semana ela tem aí seus 7 dias e 6 dias nós passamos tecnicamente longe do templo e no domingo especificamente dentro dele. E depois vai falar sobre os instrumentos da época, um louvor enaltecendo a grandeza de Deus. Então isso é legal porque hoje em dia muitos louvores enaltecem muito o ser humano, infelizmente, e aqui a gente vê que os salmos ele glorifica o nome de Deus. Isso é um ponto muito importante, através de vários instrumentos, lira, harpa, os instrumentos que eles tinham na época para adorar a Deus, e o texto vai detalhando cada um deles, porque Salmos tem essa questão poética, toda essa profundidade que a poesia traz, e tudo isso é muito bonito. E ele começa com o aleluia e termina com o aleluia. É uma coisa cíclica, adoração a Yahvé, adoração a Deus, adoração ao Senhor, e termina com a adoração ao Senhor também. Então é um salmo muito bonito, e toda essa questão da adoração é muito importante, né? Tanto dentro do templo, tanto no programa como a gente faz aqui hoje, mas também fora dele. É isso aí, né? Essa pauta que Moisés levantou aí é muito importante. Quero já mandar um abraço para Margarete aí que está na escuta junto com o seu irmão, né, o irmão Volney, e o Eliakim. O irmão Volney esteve com a gente ali no ponto de pregação ontem na Rua dos Imigrantes e falava sobre uma palavra também muito importante e que nos trouxe a meditação, né, a respeito dos feitos, de testemunhar, trazer à memória os feitos que Jesus fez na antiguidade, né? Homens e mulheres de Deus passaram antes de nós, como já havia falado, e eu acho importante falar disso, né? Nós estávamos falando da missão, fizeram grandes coisas e cheios do poder de Deus fizeram grandes obras. Então estava ali o irmão Volney, uma palavra ontem abençoada, que nos faz aí lembrar daquilo que homens e mulheres fizeram, cheios do poder de Deus e a mão de Deus sempre, assim como foi com a igreja primitiva. Então se você quiser participar, assim como a irmã Margarete, pode mandar pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 559-9624-7578 ou também pelo YouTube aqui ou pela rwpalma.com. A gente quer agradecer pela audiência, pela permissão de entrar na sua casa, pela RW Palma, né? Essa rádio web que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Essa pauta que o Moisés levantou é muito importante, porque é bem isso, é verídico mesmo. Não tá, meus irmãos, no fato de servir a Deus, de somente estar dentro de uma igreja. O fato é que sim, nós precisamos congregar, isso é necessário, porque Deus nos permite que esse ambiente chamado igreja é um ambiente onde nós nos reunimos com a comunidade cristã, com os irmãos em Cristo, para falar dos feitos de Jesus, para louvar por meio de cânticos, para louvar também por meio da nossa gratidão a Deus, ouvir a palavra, nos alimentar, mas não é só ali. O fato é que hoje a gente vê pessoas como se vivesse duas faces, né? Acham que é só ir ali, eu vou adorar a Deus na igreja. Não, adoração a Deus, a vivência com Deus é um estilo de vida. É um momento onde nós vamos lá na igreja, mas também dentro da nossa casa o adoramos. Na rua, nós o adoramos. No nosso trabalho, nós o adoramos. Temos que entender que Jesus nos tirou da morte para a vida. Efésios vai dizer que ele nos vivificou. Ou seja, nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma nova oportunidade. Então isso é motivo de gratidão para nós. Não só o cântico, como falei no início, a qual muitos se enganam. O cântico, ou a palavra, uma oração, Senhor, eu te adoro. Não. Mas uma adoração diária, uma adoração no dia a dia, uma adoração no momento contínuo, não só no momento ali oportuno que nós temos na igreja. Então, o salmo aqui que o Moisés leu, ele traz essa ideia para louvar de toda forma, com símbolos, com instrumentos, com cânticos, com adoração. É isso que Deus quer de nós, adoração, louvor, nós prestar culto para Ele de gratidão, de louvor. Nosso Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? O Moisés, o Samuel, tô trocando todos os nomes. O Samuel hoje não tá com a gente, mas ele deixou aqui um áudio e eu quero rodar aqui para os nossos ouvintes. A paz do Senhor a você, meu amigo, minha amiga, está acompanhando o projeto Impactar Vidas, com esse tema tão importante, né, de estar falando todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Nós que somos pessoas que fomos comprados com um alto preço, preço de sangue, o preço de sangue que
nos resgatou do pecado, que é o sangue de Jesus. Hoje, como seres que respiram pela essa oportunidade a qual nos tem nos dado, queremos honrar a Ele, bendizer a Ele, a este Deus tão maravilhoso. E você tem esse privilégio de estar junto, louvando a Deus através de gratidão. Tudo que o Senhor tem alcançado, até mesmo as lutas, dificuldades de nossa vida, tem nos dado experiência para vencer a cada dia, tá bom? Quero desejar a você um dia abençoado, que você possa crescer na graça, no conhecimento e que Deus, através da tua vida, seja louvado no seu testemunho, como sal, como luz do mundo, tá bom? Um grande abraço, estou aqui com o coração grato de estar participando junto com você, aqui junto com a minha esposa, a minha família. Queremos sempre honrar o nome do Senhor Jesus Cristo juntos, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, que seja sempre grato o seu coração por aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por que Ele há de fazer através da tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Samuel aí e a sua família, direto de Porto Alegre, hoje atendendo um compromisso, a Kathleen, né? Nosso abraço, obrigado, Samuel, pela participação, que Deus use aí vocês, aonde quer que vocês estão. E nós vamos tocando por aqui, eu, Moisés, falando desse louvor. E é um momento de você refletir, é um momento de você pensar, né? Como que você está adorando a Deus? Será que você está adorando da maneira certa? Será que você está cultuando a Ele, adorando? Porque hoje a gente vê também o fato de até vai ser meio polêmico isso que eu vou falar, mas é verdade. Muitas pessoas, irmãos, estão se enganando. Isso é uma verdade que a gente vê cada vez mais sendo, vamos dizer assim, mais forte. Porque as pessoas, elas acabam que não interpretando a Bíblia da maneira como deve ser interpretada, ou até mesmo não se aproximando de Deus da maneira certa. Deus não, eu sempre falo assim, que Deus não é um amuleto da sorte ou um amuleto de milagres, que você só vai até Ele quando você precisa. Não, Deus é vida para nós. Deus é o que nos garantiu, por meio de Jesus, uma vida eterna. Porque quando a gente fala em salvação, muitos podem até perguntar assim, ou pensar, mas salvação do quê? Salvação da segunda morte, da morte eterna. Porque eu já falei em outros programas aqui anteriores, que independente se você acredita ou não na eternidade ou na vida após morte, que muitos até falam de uma maneira errônea, existe. A sua alma, seu espírito, ela não morre. Nosso corpo sim morre. É sujeito a doenças, a dificuldades, morre. Ele passa dificuldade. Mas a nossa alma, o nosso espírito, não. A Bíblia está repleta de passagens, de reflexões que nos mostram que Jesus nos salvou para quê? Para que nós não pudéssemos morrer na eternidade, ter a nossa vida, a nossa alma jogada no inferno, ou seja, o inferno, o distanciamento de Deus, não vai ser só sofrimento, vai ser o distanciamento de Deus, mas nos garantiu o livre acesso ao Pai. Para quê? Para nos garantir a salvação na eternidade. Isso é muito importante falar, né, Moisés? Porque hoje a gente vê as pessoas assim, Jesus pode, vamos orar que Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Ele abençoa, mas não é só isso, né? Com certeza, a mensagem do Evangelho é muito mais profunda do que isso. É claro que Deus se importa com nossos problemas, com as nossas dificuldades, só que não é só isso. Então tem que tomar muito cuidado com as nossas expectativas quando nós vamos para o Evangelho. Tem muita gente que acha que vai para o Evangelho que todos os problemas vão acabar, que ela vai ficar milionária, que ela vai dar 5 na igreja e vai voltar 50. Não existe investimento que você faça isso. É claro que às vezes Deus pode até te abençoar financeiramente. A gente crê nisso, sim. Amém. Na verdade, é bíblico que a pessoa que verdadeiramente ela oferta ali de coração a Deus, né? Deus ele abençoa ela. Agora não existe essa situação de você ficar dando as coisas ali para a igreja pensando nisso que você vai ganhar em troca. Isso aí não tem no texto bíblico, não. Então cuidado com esse tipo de pensamento. E é muito importante a gente alinhar nossas expectativas com o texto bíblico, para a gente não criar essa falsa impressão de que estamos buscando um gênio da lâmpada ao invés de Deus. Uma pessoa que você não tem relacionamento e que você pede seus desejos, ele concede os desejos, ele vai embora e você vai embora. Não, Deus ele quer conosco um relacionamento. É exatamente o que diz o próximo versículo, lá em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio tem uma posição muito central na teologia do Antigo Testamento.
Quando você olha a história a partir de Josué, inclusive você vê que tem muitas referências a Deuteronômio. Então, quando Jesus está na tentação, por exemplo, ele cita 3 versículos, e todos os 3 versículos que Jesus cita vêm de Deuteronômio. Então é um livro muito importante, que meio que é o discurso final de Moisés antes da sua partida e antes ali de passar o cajado para Josué e o povo ir em direção à terra prometida. E lá no capítulo 10, no versículo 21, Moisés vai dizer assim ao povo de Israel: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Ele está falando com a geração aqui que vai entrar na terra prometida e que eles viram coisas grandiosas, sim, através do poder de Deus. E o motivo do nosso louvor tem que ser o próprio Deus. Isso também que o Marcelo comentou. A condenação eterna não é só uma questão de sofrimento, mas é uma questão de você estar longe de Deus para sempre. Deus ele é o símbolo da ordem, do perfeito, do belo, daquilo que é grandioso, da paz, da alegria, do amor pleno. E a partir do momento que você está fora dele, a partir do momento que você está longe dele para sempre, você está fora disso para sempre. E fora de Deus, a gente sabe que fora de Jesus não há salvação. E ele tem que ser o motivo do nosso louvor. É claro que quando a gente louva a Deus, como eu falei, quando a gente ora, a gente pede as nossas necessidades. Isso inclusive está lá na oração do Pai Nosso, isso não é errado. Mas a gente tem que lembrar que a motivação principal para tudo isso tem que ser o próprio Deus. Esse relacionamento com ele. A grande diferença na época do texto bíblico de Deus para as outras divindades que as pessoas achavam que existiam é que Deus ele exige um relacionamento com ele. Ele não quer só que a gente ofereça um louvor e acabou. Eu vou lá no domingo, ofereço meu louvor a Deus e durante a semana eu não quero saber de mais nada. Isso não é cristianismo, isso é outra coisa. Isso não é um relacionamento sincero com Deus. A gente tem que cultivar esse relacionamento diariamente. Hoje na classe dos jovens a gente estava falando um pouco disso, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala para aqueles que estão vivos no Espírito, que andem também no Espírito. Amém. Ou seja, se nós nascemos de novo e temos uma vida hoje transformada por Deus, a gente tem que andar agora com essa vida, a gente tem que caminhar, tem que ter um relacionamento, para que isso seja desenvolvido e a gente possa cultivar assim o fruto do Espírito. Amém. É maravilhoso, né? Porque a Bíblia, ela nos dá, vamos dizer assim, base para falar de muitos assuntos que a gente tem feito aqui nos domingos, né? E não só nos domingos, mas também os vídeos ao decorrer do nosso canal e do Projeto Impactar. Uma expressão aqui que eu fui buscar, uma explicação clara, e eu quero que você preste atenção sobre o que é adoração a Deus, que daí vai de encontro a isso que nós estamos falando. Talvez nós estamos falando numa linguagem muito bíblica, não sei se você é do mesmo credo ou não, né? Porque às vezes surge essa dificuldade, né? Como a gente tem os nossos ouvintes da RW Palma, de outros credos religiosos, então é bom a gente trazer na expressão, vamos dizer assim, mais natural para você o que é adoração a Deus, que você vai compreender. É a expressão suprema de reverência. Olha só, vai além do que a gente falou, que é o cântico e a oração. É uma expressão suprema de reverência, amor e devoção, reconhecendo sua grandeza, santidade e soberania. Então veja só, é reverência, amor e devoção. E por meio disso reconhecemos a santidade e a grandeza e soberania de Deus. Aí continua aqui, vai além de música ou oração, que eu falei para você, sendo uma entrega total da vida a Deus, que deve permear todas as ações e pensamentos diários, não se limitando a momentos ou locais. Veja só isso. Adorar significa reconhecer o valor infinito de Deus e responder a Ele em espírito e em verdade, reconhecendo, buscando conhecê-lo a cada vez mais através das Escrituras e de uma vida de obediência. Então, uma classificação aqui perfeita e completa, que a gente falou anteriormente. É um cotidiano, é uma vida diária, é um estilo de vida. Hoje a gente vê muitas pessoas, às vezes até fanáticas, e cultuando um Deus que na verdade é um Deus criado na cabeça delas. Porque as pessoas muitas às vezes se enganam. Nosso Deus é um Deus de longe, é um Deus todo poderoso, mas também é um Deus de perto, como a gente falou. É um Deus que está lá na congregação onde nós cultuamos e adoramos o seu nome.
mas também é um Deus que vê você no seu lar, no comportamento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus familiares, e vai mais além. É um Deus que vê o seu coração. Ele é um Deus assim, um Deus de longe, mas também um Deus de perto que nos completa. É uma devoção, é um amor, é um estilo de vida pela qual nós decidimos fazer isso por Ele. Sabe por quê? Porque Ele já fez tudo por nós. Ele já enviou o seu Filho, trazendo Ele à terra. E eu penso assim, Moisés, que quando Jesus desce, olha só como isso é grandioso. Jesus, na verdade, Ele se diminui. Ele se diminui, irmãos. Sim. Ele é uma divindade, ele não é uma forma corpórea, humana, limitada como nós. Jesus vem, ele se diminui, ele nasce num corpo. Ele é uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto. Ele se diminui para morrer por mim e por você. Olha só o tamanho do amor. Então como que nós não vamos, né, Moisés, adorar, ter essa devoção, se inclinar para um Deus que fez isso? Há muitas divindades, há muitas crenças, divindades não, muitas crenças, eu vou dizer assim, no mundo. Mas eu quero que você entenda e veja e procure e me diga uma história que a própria divindade se diminuiu, se esvaziou da sua glória e desceu na terra para morrer pelos seus fiéis. Não tem, né, meus irmãos? Não tem. Então, não é um fanatismo, é mostrar para você o quão Deus nos amou, então por isso nós o amamos. Antes, Ele nos amou e por isso nós o amamos. Amém. Com certeza é algo grandioso que nós não podemos jamais nos esquecer. Esse relacionamento com Deus é algo muito importante. E isso é a expressão da verdadeira adoração. Então o Deuteronômio deixa isso bem claro. Ele é o motivo do nosso louvor. Ele tem que ser a razão de nós louvarmos Ele com sinceridade. É por Ele, para Ele. Essa que é a ideia. Lá em Hebreus também fala um pouco dessa questão do louvor, lá no capítulo 13, no versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então lá no Antigo Testamento tem muito essa ideia do sacrifício, até porque isso existia naquelas culturas de você matar ali um animal e oferecer em sacrifício à divindade. Muitas vezes para a divindade se acalmar, né, e várias coisas assim. Existe a cultura também de que você deixa ali o sacrifício para a divindade, porque ela vai vir e vai se alimentar daqueles animais. Né? Mas o texto bíblico é bem claro dizendo que Deus é completamente diferente. Quando vai dizer que ele não se alimenta ele não é servido por mãos humanas. Mas por que o escritor dos Hebreus fala assim sobre o sacrifício de louvor? Porque no Antigo Testamento você tinha esses outros sacrifícios de animais, né, de cereais, e agora tudo isso converge para Cristo, e o sacrifício que Jesus quer de cada um de nós, na verdade, é um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, a gente tem que oferecer continuamente a Deus esse tipo de louvor verdadeiro, lábios que confessam, que falam, que expressam que Deus se transformou nossas vidas, de como Ele nos mudou para sempre. Então isso é muito importante, e é através do Senhor Jesus. Então é interessante porque no Antigo Testamento tinham sacrifícios ali que eram feitos diariamente, tinha um holocausto por dia lá dentro do templo, do tabernáculo e do templo também posteriormente. Então tinha esses sacrifícios, tem aquele versículo famoso de Levítico que fala que o fogo arderá continuamente no altar, porque não pode parar, tem que estar sempre acontecendo alguma coisa todos os dias. E hoje também acontece isso, embora não nessa esfera do Antigo Testamento, mas convergindo tudo para Cristo, hoje nós continuamos sim oferecendo diariamente o sacrifício a Deus, através da nossa adoração. Ou seja, há lábios que confessam o nome de Deus. Em que sentido? Tanto nós falarmos que Deus é nosso Senhor, que Jesus morreu pelas nossas vidas, e com um estilo de vida que corrobore isso, que confirme esse tipo de confissão que estamos fazendo, falando que Cristo é o nosso Senhor. Então a nossa vida tem que resplandecer a Cristo. Uma pessoa que segue os princípios cristãos, uma pessoa que vive uma vida de santidade, ela também está adorando a Deus. É isso aí, né? Graças a Deus. Então a palavra nos dá tanto respaldo para falar desse assunto. Eu espero que esse episódio que eu e Moisés desenvolvemos aqui, trouxemos para você, tenha sido esclarecedor, para te fazer entender que o nosso Deus, ele quer adoração perfeita. A Bíblia vai dizer assim que ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando a gente lê versículos de maneira isolada,
às vezes fica muito difícil compreender. E é por isso que muitas pessoas até usam de desculpa disso para não ler a Bíblia ou não se aprofundar nas Escrituras. Mas quando a gente busca entender o contexto e também conteúdos como esse do ImpactaCast hoje, onde a gente fala da adoração, a gente consegue clarear sua mente. Consegue clarear e também aprender, ao mesmo tempo falando a você e aprendendo. Porque é assim, meus irmãos, uma vida com Deus é uma vida de contínuo aprendizado. E a gente vai indo de fé em fé, aprendendo, conhecendo, buscando a Deus. Com Deus é assim também. A nossa intimidade que desenvolvemos com Ele é de fé em fé, é diariamente, é de passo a passo. Não é uma coisa que você vai conseguir, vamos dizer assim, do dia para a noite. Nós também somos falhos, pecadores, mas temos uma identidade, sabemos quem somos em Cristo. E a gente, por mais que seja passível ao erro, pede a misericórdia de Deus, vai aprendendo e vai sendo alvo do amor gigante dele, da sua misericórdia e desse amor que nos alcança e nos abraça. Então eu espero que tenha sido esclarecedor, você tenha compreendido, acho que é isso, né, Moisés? Nesse episódio, que não é só fala ou um cântico de adoração. É um estilo de vida. É um estilo de vida, exatamente isso, se resume a isso. Estilo de vida, é a verdadeira adoração que Deus quer de você. Nós te esperamos num próximo episódio. Mais uma vez eu te peço, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, a gente tem bastante vídeos aqui esclarecedores. E para você que quer continuar com a gente no decorrer desse assunto, desse papo, ouvindo também louvores, vai lá para rwpalma.com, rwpalma.com, né, que é a nossa rádio web, e a gente continua ali até a 1 hora. Obrigado, Moisés. Amém, Deus Valeu abençoe. pela companhia. Te esperamos no próximo episódio.